Leitura do livro O Conhecimento do Santo, A. W. Tozer, capítulo 22, título A Soberania de Deus. Quem não te temerá, ó Senhor, Deus dos exércitos, altíssimo e terrível? Pois tu somente és Senhor. Tu fizestes os céus e os céus dos céus, a terra e tudo o que neles há. E em tuas mãos está a alma de todos os seres viventes. Tu reinas sobre o dilúvio, sim, tu reinas eternamente. Tu és o grande rei sobre toda a terra. Tu estás vestido de poder, honra e majestade estão diante de ti. Amém. A soberania de Deus é o atributo a partir do qual ele governa toda a sua criação. E para ser soberano, Deus deve igualmente saber todas as coisas, ser todo-poderoso e totalmente livre. Cito abaixo os motivos para tanto. Se houvesse algo, por menor que fosse, que Deus não conhecesse, seu domínio se encerraria ali. Para ser Senhor de toda a criação, ele deve possuir todo o conhecimento. E se lhe faltasse sequer uma ínfima partícula de poder, esta falta significaria o fim de seu reinado e desmancharia seu reino. Aquele único átomo de poder fora de controle pertenceria a outra pessoa. E Deus não passaria de um governante limitado, deixando de ser soberano. Além do mais, sua soberania exige que ele seja absolutamente livre, significando simplesmente que ele deve poder fazer o que quiser em qualquer lugar, a qualquer momento, para executar seu próximo ou seu propósito eterno até o último detalhe, sem nenhuma interferência. Se ele não fosse absolutamente livre, não seria absolutamente soberano. Compreender tal liberdade exige um vigoroso esforço mental. Não estamos psicologicamente condicionados a entender o conceito de liberdade, a não ser em suas formas imperfeitas. Nossos conceitos a esse respeito foram formados em um mundo onde não existe liberdade absoluta. Aqui, cada elemento natural depende de muitos outros elementos e tal dependência limita sua liberdade. O orto, no início do seu prelúdio, regozija-se por ter escapado da cidade onde estivera por tanto tempo confinado, encontrando-se então livre como um pássaro para ir onde eu quiser. Mas ser livre como um pássaro não significa absolutamente ser livre inteiramente. O naturalista sabe que o pássaro, mesmo supostamente livre, passa a vida em uma jaula composta de medo, fome e instintos. Ele é limitado pelas condições do tempo, variações na pressão do ar, disponibilidade de alimento, predadores e daqueles que é a mais estranha de todas as amarras. A irresistível compulsão de permanecer dentro dos limites do minúsculo território que foi capaz de clamar para si. O pássaro mais livre de todos, assim como qualquer outra criatura, está constantemente preso a uma rede de necessidades. Somente Deus é livre. Disse que Deus é absolutamente livre porque não há coisa ou pessoa capaz de impedi-lo, obrigá-lo ou detê-lo. Ele pode fazer aquilo que bem entender, sempre, em qualquer lugar e eternamente. Para possuir tal liberdade, ele deve igualmente possuir autoridade universal. Sabemos pelas Escrituras que seu poder é ilimitado, o que pode ser igualmente deduzido a partir de alguns de seus outros atributos. Mas e quanto à sua autoridade? O simples fato de discutir a autoridade do Todo-Poderoso parece um tanto sem sentido, e questioná-la seria absurdo. Poderíamos imaginar o Senhor Deus dos Exércitos tendo de pedir permissão a alguém ou candidatar-se a algo perante alguém acima dele? A quem Deus pediria permissão? Quem é mais alto do que o Altíssimo? Quem é mais poderoso do que o Todo-Poderoso? Quem precedeu o Eterno? Diante de que trono ele se curvaria? Onde há alguém maior a quem ele apelaria? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos.
Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. A soberania de Deus é um fato solidamente estabelecido nas Escrituras e declarado em voz alta pela lógica da verdade. No entanto, ela apresenta alguns problemas que até aqui não foram satisfatoriamente tratados. São principalmente dois. O primeiro é a presença de coisas que Deus não poderia aprovar na criação, tais como o mal, a dor e a morte. Se Deus é soberano, ele deveria ser capaz de evitar seu surgimento. Por que não o fez? O Zend-Avesta, livro sagrado do zoroastrismo, a mais elevada das religiões não bíblicas, evitou tal dificuldade ao postular um dualismo teológico. Existiam dois deuses, Ormazed, ou Ahura Mazda, e Ahriman, e estes criaram o mundo. O bom Ormazade fez todas as coisas boas, e Ahriman, o mal, criou o restante. É algo bastante simples. Ormazade não se preocupava com soberania e aparentemente não se importava em dividir suas prerrogativas com outrem. Uma explicação assim não é aceitável para o cristão, uma vez que contradiz completamente a verdade tão enfatizada em toda a Bíblia de que só existe um Deus e que ele sozinho criou os céus, a terra e tudo o que neles há. Os atributos de Deus excluem a possibilidade de que exista outro Deus. O cristão admite não possuir resposta para o enigma da existência do mal, mas ele sabe o que não é a resposta. E sabe que o Zend-Avesta também não a possui. Ainda que nos escape uma explicação completa para a origem do pecado, há algumas coisas que sabemos. Em sua soberana sabedoria, Deus permitiu que o mal existisse em áreas cuidadosamente controladas de sua criação, como um fora da lei fugitivo, cujas atividades são temporárias e restritas. Ao agir assim, Deus afirmou sua infinita sabedoria e bondade. Ninguém sabe mais do que isso, nem precisa saber. O nome de Deus é garantia suficiente da perfeição de suas obras. Outro problema verdadeiro criado pela doutrina da soberania divina se relaciona com a vontade do homem. Se Deus governa seu universo por meio de seus decretos soberanos, como seria possível que o homem exercesse seu livre-arbítrio? E se não pode exercê-lo, como pode ser responsável pela própria conduta? Seria ele, então, um mero fantoche nas mãos de um Deus que o manipula como bem entende? A busca dessas respostas vem dividindo a igreja cristã em dois lados opostos que levam os nomes de dois renomados teólogos, Jacob Armínio e João Calvino. A maior parte dos cristãos se limita a optar por um dos lados e nega a soberania de Deus ou o livre-arbítrio do homem, conforme o caso. Parece, entretanto, possível reconciliar essas duas posições sem violentar nenhuma. Embora o esforço a seguir possa parecer defeituoso aos partidários mais exaltados de ambos os lados. É este meu ponto de vista. A soberania de Deus decretou que o homem fosse livre para fazer escolhas morais e desde o princípio o homem vem cumprindo este decreto ao optar entre o bem e o mal. Ao decidir fazer o mal, o homem não invalida a soberania, aliás, a soberana vontade de Deus. Pelo contrário, ele a cumpre, pois o decreto eterno não foi sobre o conteúdo da decisão, e sim sobre a liberdade de decidir. Se em sua absoluta liberdade Deus quis dar ao homem uma liberdade limitada, quem ousará deter sua mão ou perguntar: o que fizestes? A vontade do homem é livre, porque Deus é soberano. Um Deus menos do que soberano não poderia conceder liberdade moral às suas criaturas. Ele temeria fazê-lo. Talvez uma ilustração caseira possa ajudar-nos a entender melhor. O transatlântico zarpa de Nova York em direção a Liverpool. Seu destino já foi determinado pelas devidas autoridades. Nada pode mudá-lo. Isto dá uma pálida ideia de soberania.
A bordo do navio há dezenas de passageiros. Estes não estão acorrentados e suas atividades não foram predeterminadas por terceiros. Eles têm completa liberdade para andar pelo navio como bem entender. Comem, dormem, jogam, descansam no convés, leem, conversam, tudo inteiramente a seu próprio critério. Mas o navio segue sem parar em direção ao porto de destino. Tanto a liberdade quanto a soberania estão presentes ali e não se contradizem mutuamente. Creio que seja o mesmo com a liberdade do homem e a soberania de Deus. O poderoso transatlântico da soberania de Deus se mantém no curso através do mar da história. Deus se move imperturbável e inexoravelmente em direção ao cumprimento dos propósitos eternos que ele propôs em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Não podemos saber tudo o que implicam tais propósitos, mas nos foi revelado o suficiente para termos uma visão geral do que está por vir e nos dar boa esperança e firme certeza do bem-estar futuro. Sabemos que Deus cumprirá cada promessa feita aos profetas. Sabemos que os pecadores serão um dia erradicados da terra. Sabemos que os redimidos entrarão no regozijo de Deus e que os justos brilharão no reino de seu Pai. Sabemos que as perfeições de Deus serão universalmente aclamadas, que toda a inteligência criada reconhecerá a Jesus Cristo para a glória de Deus Pai, que a atual ordem imperfeita se acabará e um novo céu e uma nova terra serão estabelecidos para sempre. É nesta direção que Deus se move com infinita sabedoria e perfeita precisão em suas ações. Ninguém pode dissuadi-lo de seus propósitos, nada pode desviá-lo de seus planos. Por ser onisciente, não haverá circunstâncias imprevistas ou acidentes. Por ser soberano, nenhuma ordem será cancelada ou autoridade subvertida. E por ser onipotente, não faltará poder para atingir os objetivos que ele determinou. Deus é suficiente em si próprio para fazer todas essas coisas. Neste meio tempo, nem tudo é tão simples quanto este breve resumo pode fazer parecer. O mistério da iniquidade já está operando, dentro do largo escopo da soberana e permissiva vontade de Deus. O embate mortal do bem contra o mal segue crescendo em fúria. Deus cumprirá sua vontade em meio à tempestade e ao furacão, mas as tempestades e o furacão são um fato e, como seres morais, cabe-nos fazer nossas escolhas na situação moral que se nos apresenta. Certas coisas foram decretadas pela livre determinação de Deus, e uma delas é a lei das escolhas e consequências. Deus decretou que todos os que livremente se entregassem a seu Filho Jesus Cristo, em obediência de fé, receberiam vida eterna, tornando-se filho de Deus. Ele também decretou que os que amassem as trevas e sustentassem a rebelião contra a elevada autoridade dos céus permaneceriam em afastamento espiritual e, por fim, sofreriam a morte eterna. Reduzindo a questão a termos individuais, chegamos a algumas conclusões vitais, assim como altamente pessoais. No conflito moral ao nosso redor, quem estiver do lado de Deus escolheu o lado vencedor e não poderá ser derrotado. Quem quer que esteja do lado oposto estará do lado perdedor e não poderá vencer. Não há aqui espaço para acaso ou probabilidades. Há liberdade para se escolher um lado, mas não para negociar os resultados da escolha feita. Pela misericórdia de Deus, podemos nos arrepender de uma escolha errada e alterar as consequências fazendo uma nova escolha, desta vez correta. Não há como ir além disto. Toda a questão das escolhas morais gira em torno de Jesus Cristo, Cristo disse claramente: aquele que não é comigo é contra mim, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A mensagem do Evangelho incorpora 3 elementos distintos: um anúncio, um mandamento e um chamado. Ele anuncia as boas novas da redenção pela misericórdia. Ele ordena que todos os homens se arrependam
e os chama a render-se aos termos da graça mediante a fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos devemos escolher se obedeceremos ao Evangelho ou se lhe daremos as costas em descrença, rejeitando sua autoridade. Nossa escolha é pessoal, mas as consequências da escolha já foram determinadas pela soberana vontade de Deus, contra a qual não existe apelação possível. Vamos agora ler uma paráfrase dos Salmos por Thomas Steinholm. O Senhor desceu das alturas e curvou os mais altos céus, e sob seus pés lançou a escuridão dos céus. Ergueu-se em realeza sobre os querubins e serafins, e nas asas dos fortes ventos veio voando. Assentou-se serenamente sobre as águas, dominando sua fúria, e como soberano Senhor e Rei, para sempre reinará. Concluímos capítulo 22.